Alô, meus amados e queridos irmãos, graça e paz. É muito bom estar aqui hoje com um visual totalmente diferente, né? Estou na casa da minha filha, aqui em Connecticut, no estado de Connecticut, na cidade de Danbury. Então, hoje a gente está aqui para compartilhar com vocês da nossa aula. Não temos, né, o nosso visual, mas se eu precisar, eu pego aqui e mostro para vocês, caso eu precise. Seja bem-vindo, Paulo César. Já anotei aqui o nome do pessoal que já estava, foi pontual, muito obrigado. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Vamos orar, né? Pedir ao Senhor a sua bênção, a sua graça. Meu Deus, mais uma aula de um assunto tão importante. Senhor, como eu lamento que os nossos líderes, nossos pastores e pastoras ainda não foram despertados para a importância do tema desta aula. Mas, ao mesmo tempo, eu te louvo por esses que têm superado as adversidades e têm permanecido ao nosso lado, estudando, se preparando para serem mordomos, para serem administradores do teu povo, da tua igreja. Dá-nos uma aula feliz, abençoada, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem está aqui também, a pastora Ângela, Lucas. Vamos lá, Lucas. Muito bem, pastora Ângela. Certamente o pastor Josias também está muito bom. Ok, gente, olha, como eu vou dizer isso para vocês, eu só recebi de 4 alunos a matéria que eu pedi para vocês me entregarem até hoje. Então, vocês estão deixando acumular. Isso não é bom. Então, por favor, o mais rápido possível, me envie. Eu não respondi ainda, porque eu estou fora da minha casa, né? Então, não tenho todo o acesso, mas eu checo direitinho. Então, por favor, não sejam reprovados numa matéria como essa, tá bom? Que é uma matéria que é exigida até para todos os pastores e pastoras que pretendem ou que estão como parte da nossa igreja, tá bom? Ok, então, tentei ler de alguns, né? Consegui, mas não li de todos. Como vocês sabem, eu estou viajando, estamos aqui. Ontem, domingo, estivemos na nossa igreja em Long Branch, que foi uma bênção, e agora estamos aqui, temos uma reunião na quinta-feira e retornamos para estar em casa no final de semana, tá bom? Vamos lá, então, a nossa terceira aula de hoje. Se vocês quiserem que eu programe alguma coisa, vocês me falem, que eu posso projetar aqui, eu posso trazer aqui, colocar no vídeo, né? Bom, hoje nós estamos no capítulo 4, se você quiser pegar a sua apostila para acompanhar. Nós hoje vamos tratar de um tema que é um nome, como eu digo para vocês, faz com que as pessoas resistam esse tema. Chama burocracia. Vamos falar das burocracias da administração eclesiástica. Antes de mais nada, a gente tem que entender o que é burocracia. E a definição de burocracia é o seguinte: burocracia é a administração da coisa pública sujeita à hierarquia, regulamentos rígidos e a uma rotina flexível. Vamos trocar em miúdos isso aqui. A burocracia, ela é a administração de coisa pública, ou seja, eu não faço tudo sozinho. Eu tenho que prestar contas, é uma coisa que todos observam. Às vezes o pastor, a pastora, o líder na igreja não entende isso, ele está em observação. Observação pelos vizinhos, observação pelos membros da igreja, observação pelas pessoas que passam. Aconteceu algo muito interessante. Eu fui pastor da Igreja Central, e a Igreja Central, ela fica numa esquina, e todos os ônibus que passam ali, a porta é de vidro, vêm lá dentro. E então, eu gosto disso, né? Eu gosto que todo mundo saiba o que está acontecendo dentro da igreja, que a gente não tem nada a esconder. Então, estava lá. Passei a igreja, né? Deus nos deu a bênção da gente trabalhar apenas como bispo, passei a igreja para o pastor Luiz Fernando, e tudo estava bem.
Um dia, passado algumas semanas, eu encontrei com o meu vizinho, que não é crente, que eu nunca vi em lugar nenhum, a não ser na casa, né? A gente conversa e tal. Ele virou para mim e falou assim: Ô bispo, o senhor não está mais naquela igreja, não? Eu falei: não, eu estou só supervisionando as igrejas, é outro pastor. Ah, eu gostava muito de passar lá e ver o senhor falando. Falei, o nome dele é João. Falei, João, eu nunca te vi lá dentro. Não, eu nunca entrei. Mas eu gostava de saber que o senhor, meu vizinho, estava lá. Ou seja, nós somos público, todo mundo vê. Então, é necessário para quem mexe... Ah, Ricardo, seja bem-vindo. Para quem trabalha, quem está no setor público das pessoas, não é só o político, mas todos nós, precisamos ter uma hierarquia para que a gente tenha autoridade. Hierarquia gera burocracia. Além disso, a gente precisa de seguir regulamentos, regras, porque senão cada um faz o que quer. E regras, regulamentos, ou gera burocracia. Só que a burocracia tem que também rotina flexível. O mal da burocracia está quando ela não tem essa terceira parte. Quando ela se torna alguma coisa rígida, inflexível, aí realmente ela não faz sentido. Então, é importante que, no nosso caso, na administração eclesiástica, a gente observe hierarquia, a gente observe regulamentos e regras, mas a gente também crie uma rotina flexível, que eu gosto muito de ilustrar, já mostrei uma vez para vocês, vou fazer de novo. Se eu fincar essa caneta no concreto, pronto, ninguém move. E se alguém forçar, ela vai quebrar, vai deixar. Agora, se eu colocar essa mesma caneta fixada numa mola que está fixada no concreto, o que vai acontecer? A caneta não vai sair do lugar nunca, mas vai se tornar flexível. Porque o importante é você não mover-se do lugar. O importante é você não perder a visão, não perder o chamado, mas temos que ser flexíveis. Uma burocracia que ela é fincada no concreto, ela não serve para a igreja. Como a ausência da burocracia também não serve para a igreja. Então, é preciso que a gente tenha uma hierarquia, que a gente tenha regras e regulamentos, mas que tenhamos uma rotina flexível. É bom eu dizer que rotina flexível não significa quebrar princípios das regras ou ir contra a hierarquia. Não é isso. É você ter uma flexibilidade. Deixa eu dar um exemplo muito claro. Eu convoquei todos os pastores da nossa igreja para assistirem a essa aula. Eu sei que alguns não estão assistindo agora ao vivo comigo, mas estão fazendo isso em outro momento. Então, quer dizer, eu convoquei as pessoas. Então, aqui está o ponto. Né? Eu dou a aula. Então, eu crio vamos chamar assim, né? Uma hierarquia. Eu sou o bispo, eu dou a aula para os pastores, eu treino eles, e em base, né, um princípio bíblico, mas o que acontece? Alguns não obedeceram. Alguns não estão participando. Então, se eu tivesse seguido um princípio de burocracia inflexível, eu teria que exercer uma disciplina. Só que eu poderia ferir coisas que eu não sei. Por exemplo, um dos pastores conversou comigo e disse: bispo, eu não estou assistindo às aulas, e ele me contou a situação, uma situação bem complicada, que eu entendi. Então, a gente precisa ser flexível, mas eu falei, mas você tem que fazer a aula. Ou seja, segue o princípio, o regulamento. Percebe? Deu para entender? Isso é o que a gente chama de burocracia dentro da igreja, da nossa igreja. Então, vamos lá.
Quais são essas partes que fazem com que a gente tenha uma burocracia na administração eclesiástica? Bom, a primeira delas, é até difícil eu falar para vocês, porque com a chegada do computador, da internet, as coisas estão tomando um outro rumo. E pouco a pouco eu acredito que nós vamos abandonar definitivamente os papéis para ficar só na internet. Por enquanto, ainda isso não é possível. Então, o que acontece? Nós temos na igreja 7 livros que são parte da burocracia e que toda igreja deve tê-los. Ou livros assim, né, papel, ou livros no computador. Se você optar por computador, tenha sempre um backup, tenha sempre uma cópia para não se perder. E a dificuldade de ter no computador só, eu sigo um princípio. Quando eu tenho só no computador e eu não tenho o livro, eu imprimo eu imprimo o que está no computador, faço uma rúbrica, grampeio e arquivo. Porque se o computador pegar vírus, se apagar, se acontecer qualquer coisa, eu tenho. Ou se alguém entrar no meu computador e fizer qualquer mudança, ou eu mesmo queira fazer alguma mudança, não consigo, porque eu tenho uma cópia. Então, quando eu falar de livros, eu estou falando exatamente disso. Você pode ter só no seu computador, mas tem que ter uma cópia. Impressa, escrita, ou um livro mesmo, você escrever no livro. Quais são esses 7 livros? O primeiro é o livro Hall Permanente. Hall Permanente é o livro que contém todos os nomes de todas as pessoas que passaram e que ainda estão na igreja, desde o primeiro dia. O segundo livro é o livro do Hall Atual, ou seja, temos um livro de todos que passaram, mas temos um livro dos que estão presentes hoje. Terceiro livro é o registro de atas. Todas as reuniões, tudo que a igreja fez, todas as decisões precisam ser arquivadas, precisam ser guardadas. Depois o livro Caixa da Tesouraria. É o livro que anota quanto de dinheiro entrou, quanto de dinheiro saiu, como que ele entrou e como que ele saiu. Depois nós temos o livro Grade de Tesouraria. Esse livro, ele contém o nome das pessoas e a quantidade do dinheiro com o qual eles contribuíram cada mês. E temos o livro de registro de casamento. Todas as pessoas que casaram, a gente tem um livro de casamento, vocês vão ver como funciona. E também o último livro, o livro de registro das pessoas que morreram. Então, antigamente, a gente fazia até o ofício fúnebre na igreja. Hoje já não se faz. Mas é bom registrar, morreu no dia tal, fulano, membro da igreja, foi feito o sepultamento, quem ministrou foi fulano, enfim, a data. Isso porque amanhã a família pergunta, quando que foi? Eu tenho isso registrado. Vocês dizem, mas é muita burocracia, para que isso? Nunca ninguém vai querer saber. Não, isso é bobeira. Por um lado, é algo até desnecessário, olhando assim a grosso modo, mas é a própria história da igreja que fica sendo perpetuada. Entenderam? Então, vamos lá. Quais são os cuidados que vocês têm que ter com esses livros? Primeiro, todo livro tem que ter abertura e fechamento. Eu coloquei na apostila, vocês podem ver como é no computador. No computador, assim, Rosana, sim, os livros são separados. Cada livro é isolado um do outro. Se você fizer no computador, coloca livro caixa, livro grade, livro e tenha separado. Antigamente, eu não sei se ainda a gente encontra, mas eu tenho, né? Antigamente, você ia na livraria evangélica e comprava todos esses livros. Tem uns livros pretos, bonitos, com folhas numeradas, facilitava muito. Mas hoje, como o pessoal prefere muito mais o computador, então não faz. Mesmo assim, no computador,
a pastora Roberta, seja bem-vinda. Mesmo assim, no computador, vocês têm que tomar esse cuidado. O termo de abertura, quem foi que criou esse livro? Então, tem lá, vocês têm os dizeres, eu, Gessé Fernandes de Carvalho, pastor da igreja, declaro aberto o livro né, no dia tal, 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 tal. Pronto, então, quem começou esse livro? E isso é muito importante, a data que começou, quem começou, e cada folha que é impressa deve ser rubricada pelo secretário, ou pelo presidente, ou pelo pastor. Entenderam? Poderia ser como um livro de ato? Pode ser, perfeito. Você pode adaptar, vocês vão ver daqui a pouco que é fácil. Né? Eu, quando não tinha esses livros, eu pegava um livro grande, né, só de folhas, e eu fazia as divisórias para constar as informações. Então, essa é importante. Guardar sempre os papéis, né, que eu falei já, se você for usar o computador. Agora, vamos lá, um por um, para a gente não perder muito tempo. O registro permanente, como é isso? Tem várias colunas. Geralmente, eu uso o livro inteiro, a primeira página e essa do lado, assim. Quando você abre o livro, você vê desse lado e desse lado. Eu tenho o número, que é 1, 2, 3, em ordem, como a pessoa foi recebida na igreja. Lembre-se que esse é livro de registro permanente, ninguém vai mudar a ordem. Se você pegar um livro permanente da igreja, você sabe quem foi o primeiro membro, quem foi o segundo, e assim sucessivamente. Então, você põe o número, depois você põe o nome completo da pessoa, de modo legível, de preferência letra de forma, para a gente saber o nome certinho, o nome completo, não importa quantos apelidos ele tenha. Então, você pega, por exemplo, da minha filha, Vanessa da Silva Morelli Vieira de Carvalho. Tudo isso tem que estar no livro, não é assim, Vanessa.x7c Carvalho. Não, é o nome completo. Terceiro, a data do nascimento. Então, outra coluna, data do nascimento. Quarto, data que foi recebido. Recebido dia tal, tal, tal. Quinto, como foi recebido. Porque nós temos algumas maneiras de receber. Recebemos por batismo, recebemos por transferência, recebemos por adesão, recebemos por reconciliação. Né? Então, isso você coloca, foi recebido por batismo, foi recebido por adesão. Aí você me pergunta, mas qual é a diferença entre adesão e reconciliação? A adesão é quando uma pessoa vem de uma outra igreja e que o pastor não dá carta de transferência, porque não concorda com a saída dele, ou não concorda que ele venha para a nossa igreja, então essa pessoa é recebida por adesão. Ela aderiu à igreja, né? Ela vem de outra igreja, aderiu. Uma pessoa que é recebida por reconciliação é aquela pessoa que era membro da igreja e que foi excluída ou que pediu a sua exclusão e agora reconcilia-se com a igreja. Então, essas são algumas as diferenças. Então, você tem o modo como ele foi recebido e tem que ter uma coluna, o modo que ele foi excluído. Como é permanente, eu tenho que ter uma coluna porque quando ele morre, ou quando ele se transfere para outra igreja, ou quando ele pede demissão, então, olha lá, como que ele foi excluído? E o pastor que recebeu essa pessoa. Não o pastor que excluiu, mas quem recebeu essa pessoa. Então, essas são as colunas do livro grade. Se você tivesse no computador, é bom que abre assim, você vê tudo, de uma só vez. E é muito bom, no computador, não deixe que se transforme por ordem alfabética, mas por ordem numérica. 1, 2 e assim sucessivamente. Tá bom? Perguntas? Não? Seguimos. O livro de rol atual é você pegar esse livro de rol permanente, excluir os mortos, os que saíram, os que mudaram, os que pediram transferência e manter o ano 2020. Quem são os membros atuais? Tem pastor, inclusive, que coloca somente os membros, ele considera membros atuais como membros ativos. Também pode ser. A terminologia que você quiser usar,
porque esse livro vale por um ano só, esse livro, essa folha, né? Porque o mesmo livro você pode 2020, 2021, 2022, você pode ir completando o livro. No computador é muito mais fácil, você só dá um copy e você fala 2021, 2022, e assim sucessivamente, né? Então, você mantém esse livro, a única coisa, quais são as diferenças? Como é livro atual, ou livro de que pessoas ativas, vem o número, o nome, e aí, se você quiser colocar por ordem alfabética, esse livro não tem problema, vem o número, o nome dele, a data de nascimento, você ter, né? Como foi recebido, você saber se é cria da casa ou se veio de outra igreja, e o modo como ele foi recebido e quem recebeu. Ponto final, é um livro mais simples e é o que a gente manuseia todo o tempo, tá bom? Depois disso, nós temos o livro de registro de atas. Agora, uma ata, para ser validada, ela precisa de tomar alguns cuidados. Mesmo no computador, segue o mesmo princípio do livro. Ou seja, quais são as dicas? Você tem que primeiro elaborar, eu digo aqui, eu fiz um parênteses, né, que na nossa igreja, mesmo tendo a reunião da assembleia, mesmo tendo a reunião da junta de oficiais, mesmo tendo a reunião da diretoria, que são grupos diferentes, há um só livro de ata. Então, toda vez que a junta de oficiais, que a diretoria, que a assembleia, que o gabinete pastoral se reúne, o livro de ata segue uma ata após a outra, no mesmo livro. Não temos livros diferentes, um livro de ata para a assembleia, um livro de ata para a junta de oficiais. A gente não tem. Então, é um livro só, né? Esse livro, claro, são só linhas em branco, né? Se puder numerar as páginas, ótimo. A rubricazinha lá, de quem numerou. E quais são os cuidados com a ata para que ela seja validada? Primeiro, tem que ser escrita legivelmente. Então, o secretário ou a secretária tem que ter uma grafia, ou se for escrever ao vivo no computador, também pode, né? Não há nenhum problema, a pessoa às vezes vai lá, leva o computador e enquanto fala, hoje o laptop, hoje o iPad, seja lá o que for, né? Tá lá. Segundo, a ata tem que ser aprovada no final da reunião. Uma ata não pode ser aprovada na outra reunião. Então, qual é a parte final da reunião? Leitura da ata. Então, a ata é lida e aprovada ou corrigida. Ali, no momento em que ela foi aprovada pelas pessoas que estavam na reunião, essa ata é assinada pelo presidente e pelo secretário. Não precisa ser assinada pelas pessoas que estavam na reunião, mas a ata tem que constar o nome de todo mundo que estava na reunião, nome completo, tá bom? Aí você fala, bom, mas e no computador? Leu, e se ele chegar em casa e quiser mudar? Não pode. O que se faz? Grava-se, e naquele mesmo momento, você manda uma cópia, né, um arquivo gravado para o presidente, para outras pessoas, para que 2 ou 3 pessoas tenham a ata escrita e aprovada, para evitar que alguém possa modificar os termos. Mas escrever na hora, às vezes a gente erra. Se você estiver escrevendo a caneta e errar, simplesmente só fazer a vírgula e digo, escreve certo. Se está no computador, é só apagar, que você vai. Isso antes da aprovação da ata, tá bom? Quando a ata não é para a gente ver se o português está correto, se tem... O ata é para a gente saber o que foi decidido e se está obedecendo o que foi decidido. Terceira coisa, né, não se pode passar ata limpo, esse negócio de escrever em folhas soltas. Um bom presidente não permite que o secretário escreva em folhas soltas, pode perder uma e até chegar em casa, tem que ser no livro ou no computador, essa ata, para ser assinada ali, ou gravada e mandado cópia. Quarto, outro livro, o livro que nós chamamos de Registro da Tesouraria. Como eu falei,
nós temos dois. Nós temos o livro caixa e o livro grade. Hoje, de acordo com a necessidade jurídica e administrativa, nós precisamos ter o controle bancário e preencher o formulário da denominação, que todo ano a gente manda para os pastores e para os tesoureiros preencherem esses dados. Então, vamos lá. O livro caixa, vocês sabem que o livro caixa é o livro que é entrada e saída. Não é uma coisa complicada. Só que vocês têm que dar informação precisa. Então, põe lá, entradas. Para começar, um livro tem que dar sequência com o saldo anterior. Não começa assim um livro só com entradas. Antes das entradas, você coloca saldo anterior. O que veio do mês passado, ou o que veio da semana passada, ou enfim, tem que haver uma sequência. Então, aí você coloca saldo anterior, X, entradas. Aí, dízimos, ofertas, doações, venda, juros, tudo que entrou. Aí você dá e tem as colunas, você coloca total de entradas, X. Total de saídas. Não basta só dizer, saiu R$40. Você tem que colocar a nota fiscal. Saíram R$40 para, você coloca, se foi para um departamento de jovens, departamento de missões, departamento, que for, né? Ministérios, oferta para fulano. Então, se você enviou uma oferta para o missionário, oferta missionária, valor tanto, e o recibo, ou a cópia do depósito bancário. Tudo tem que ser comprovado com números, com valores. Se não tiver, o tesoureiro tem que fazer um recibo, né, dizendo, eu, tesoureiro, digo que esse dinheiro foi dado por fulano, e ele assina. Por quê? Numa auditoria, se não houver comprovação, o tesoureiro é o responsável por isso, ou a pessoa, às vezes vem um pastor e fala assim, fulano, dá uma oferta para ciclano. Beleza. Então, o tesoureiro prepara, né, um recibo de pastor, assina aqui, que o senhor orientou dar uma oferta. Não tem nada a ver com isso. O senhor tem a ver. Porque foi o senhor quem falou, foi dinheiro, então não tem cheque, não tem cópia, não tem nada. Eu preciso ter uma comprovação. O livro caixa não é só escrito, ele tem que ter recibos. Por isso que aí no Brasil é complicado, porque as pessoas não gostam de dar recibos. Mas você tem que pedir, né? Pastor Pacheco, seja bem-vindo, meu pastor. Então, isso é sumamente importante para o seu livro ser um livro que possa sofrer qualquer auditoria sem nenhum problema. Você deve ter um lugar para arquivar os recibos, todos, você grampeia recibos por mês, como eu faço, todo mês você grampeia o recibo daquele mês, atrás do recibo tem o para que é, porque às vezes não aparece, e guarda. Se amanhã alguém quiser saber, você, olha aqui, ó, tá aqui. Então, mês por mês, você guarda. Vocês sabem que um recibo precisa ser guardado por pelo menos 5 anos. Isso é o de praxe, né? Então, cada ano você vai ter uma pasta do ano tal, e fez 5, se você quiser queimar, tudo bem, mas até isso você deve guardar. Além disso, no livro, o grade, isso é o livro caixa. No livro grade, você tem que ter o nome dos contribuintes da igreja, que dão ofertas nominais. O que é oferta nominal? A pessoa vem e te dá R$100 para o dízimo. Ele falou, olha, isso aqui é o meu dízimo, R$100. Você sabe quem é. Então, você anota. Aí ele pega R$100 e coloca na sacola. Você não pode colocar o nome de ninguém. Coloca ofertas avulsas. Porque você não sabe. Ou, se quiser colocar dízimos, né, também você não sabe. O que a gente sabe é que é oferta. Então, por isso que tem os envelopes. No momento em que você usa envelopes, então, a pessoa que coloca o nome no envelope, você tem que ir no livro grade, colocar o nome dela ali, o mês, aí tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, o mês e quanto que ele deu. Esse livro grade, no final, tem o total do ano.
quanto que ele deu no ano. Isso é muito importante. Gente, isso é fundamental para uma boa administração financeira na igreja. Porque o pastor, a pastora tem que ter com clareza o nome de quem realmente dá seu dízimo e que gosta de dizer, sou eu, pode contar comigo. Sabe por que o anonimato é preferência de muitos? Porque o anonimato não exige compromisso. Dou hoje, se quiser dar amanhã, ninguém vai saber. Já quando você coloca o nome, e isso é registrado no livro, então você deu o dízimo em fevereiro, não deu mais. Aí quando chega em maio, junho, você dá outro dízimo. Aqueles meses estão todos em branco. Você deu naquele. Aí numa conversa, ou a pessoa, eu queria saber como é que está a igreja. Bom, nós temos aqui tantos contribuintes sistemáticos. Alguns deram 2 ou 3 vezes, aí as pessoas são despertadas. Você não diz nome, nem valor, obviamente, mas isso faz com que aí eles vão para o tesoureiro, falam, vê aí quantos meses estão faltando. Aí vem uma dica, né? Aí você fala, está faltando 4 meses. Fala, não, vou te dar R$100, divide pelos 4. Não pode. Porque isso já foi contabilizado. Qualquer dinheiro que você der tem que ser nesse mês. Se você quiser dar correspondente aos 4 meses, pode fazer, sem problema. Então, se você dava R$100 por mês, faltaram 4 meses, você quer dar R$400, dá os R$400, mas eu não vou colocar 100, 100, 100, não. Porque isso já foi contabilizado, já foi fechada. Todo mês se fecha a tesouraria, eu não posso acrescentar ou tirar. Então, as pessoas começam a ficar mais ligadas em manter em dia a sua contribuição sistemática. E também, no final do ano, se alguém quiser, eu quero saber quanto que eu dei, você pode dizer. Tem um lado ruim. Eu estou sabendo, não sei se isso é verdade, que uma pessoa, quando sai da igreja, ela pode requisitar o dinheiro dela de volta, caso ela tenha como comprovar que o dinheiro dela, o dinheiro que ela deu, não foi usado para o fim que ela deu. E se isso você tem tudo anotado, é a prova contra você. Não sei se isso é verdade. Mas, mesmo sendo verdade, a pessoa tem razão. Se eu te dou um dinheiro para uma determinada coisa e você desvia o dinheiro, você não está agindo corretamente. Então, isso, por outro lado, policia também a igreja a responder diante das ofertas que recebe, né? Tem o que a gente chama, né, conferência bancária, porque o que está no banco tem que estar no livro. Isso é muito importante. A igreja tem que trabalhar com o banco, porque o banco é o olhar do governo. Se no banco tem um número e no caixa tem outro número, como é que a gente pode conciliar isso? Por isso o nome é conciliação bancária. Tem que bater o saldo que está no livro ou que está na informação da igreja, tem que ser o mesmo do banco. Mas eu não lido com cheque. Tudo bem que você não ligue com... Se você não lida com cheque, você pode fazer o seguinte, você pode trabalhar com cheque para você. Então, você sabe que você tem que pagar, dar R$100 de oferta para fulano. Vai no banco, destaca o cheque de 100, você assina o cheque, R$100, cheque para você, no seu nome, você pega os R$100, dá para a pessoa e escreve R$100 que eu tirei do cheque número tal para fulano. Você pode, o tesoureiro, a equipe financeira é para isso, para dar segurança nessa conciliação bancária. Minha igreja arrecada muito pouquinho. Jesus falou, quem é fiel no pouco, será fiel no muito. A fidelidade não está em um número de dinheiro. A fidelidade está em seguir princípios, né? Então, a conciliação bancária é fundamental. E, anualmente, vocês têm que enviar para o bispo aquele relatório, que não é só um relatório financeiro, é um relatório da igreja, é uma informação geral. E, lamentavelmente, por exemplo, esse ano, eu nem falei mais nada, para não ficar mais chateado do que eu fiquei, eu dei a data até 31 de janeiro, depois passei para 31 de março,
e eu recebi de 5 ou 6 igrejas, nem me lembro agora. Achei que foi um... Mas se não querem, é aquilo que eu falei para vocês, né? Como agir? É difícil, no momento atual, é muito difícil, para mim, né? Eu acho que o outro que vier, quando vier, não vai ter essa dificuldade, porque eu comecei dando muita flexibilidade, perdoando, entendendo, justificando, e hoje as pessoas fazem o que quer, quando quer. E eu não posso falar nada, porque sempre foi assim, né? Mas eu acredito que isso pode mudar e deve mudar, né? Bom, então chegamos ao outro livro, Registro de Cerimônia, que eu incluo 3 livros nisso, né? 3 livros nisso. O primeiro é o livro de casamento. Eu coloquei aí, vocês têm uma ata de casamento, que essa é uma cópia... Tiago, seja bem-vindo. É uma cópia do que o juiz de paz faz no cartório, da onde ele tira a certidão de casamento. Então, aí a gente tem um registro onde os padrinhos assinam, noiva, noivo. Hoje, poucos noivos querem isso, não guarda assinatura, não guarda nada, né? Mas alguns gostam. Então, tem um livro para assinar direitinho, porque no cartório você só precisa de 2 testemunhas. Às vezes a pessoa convida 4, 5 casais. Então, na igreja, todas as testemunhas podem assinar. Tem espaço no livro. Então, fica uma coisa bem gostosa e fica a data que aquele casamento ocorreu naquele dia. Tá? O nome dos pais, testemunhas, enfim, isso é muito bonito. Também tem um registro de apresentação de crianças. Isso é muito, muito, muito importante. Você apresenta uma criança... Anteontem eu estava conversando com o Leandro, ele veio para a igreja aqui em Longo Grande, pequenininho, e eu não o apresentei ao Senhor, porque ele já era crescido, mas ele era bem criança, e agora, né, ele tem 2 filhos, então a gente estava comentando sobre isso. É muito importante que você, aos 20 anos, aos 30 anos, olhe para o seu certificado de apresentação de criança e ver seu nome, o pastor que te apresentou ao Senhor, a data, as pessoas que estiveram no altar com você. Isso é fantástico. Então, esse livro, esse registro de apresentação, ele tem que ser junto com um certificado de apresentação ou dedicação. Tem algumas igrejas que usam o termo dedicar ao Senhor a criança, né? Eu não gosto porque já elas são do Senhor, não vou dedicar algo que já é dele, mas eu vou apresentar ao Senhor aquela criança num ato de reconhecer que eu sou responsável diante de Deus por educar aquela criança no caminho do Senhor. Por isso, né, o ritual, a gente vai falar isso na última aula, é importante você ter uma conversa com os pais, sejam eles membros da igreja ou não, uma conversa, o que significa esse ato de dedicar seu filho ao Senhor. Então, esse livro, esse certificado, você pode comprar pronto, você pode fazer, não tem uma regra, mas é importante que cada família tenha um certificado de dedicação do seu filho ou da sua filha e que tenha um registro para que amanhã saber quando que eu fui registrado. Tem aqui, tem esse dia aqui. Tem o registro de enterros, como eu falei, né? Porque o registro de batismo já tem no ato que você recebe. Vai o certificado de batismo, vai o pacto de membros, então isso é fantástico. Agora, o registro fúnebre é uma coisa mais de consolo da família, né? Para dar, e o pastor ter também... Eu, num ano, numa igreja em Governador Valadares, eu fiz 18 casamentos e 5 enterros. Então, eu tinha tudo isso registrado, eu podia falar com a família, eu podia dizer, então é importante demais você ter isso. O 7º livro que você tem que ter chama-se Agenda Pastoral. Gente, todo pastor, toda pastora tem que ter a sua agenda. Pode ser no telefone, pode ser escrita, pode ser no computador, mas você tem que ter sua agenda. Além de ter agenda, você tem que consultar a agenda. Senão não faz sentido.
né? A Juliana, seja bem-vinda. Tá? Senão não faz sentido se você... Adianta você escrever e não ler. Tem que ter agenda, tem que consultar diariamente a sua agenda. Eu tenho um hábito, se vocês quiserem seguir meu hábito, eu acordo, faço minha devocional, leio minha agenda. O que eu tenho para hoje? Antes de sair de casa, aí eu vejo quem faz aniversário, quem não faz, porque o que deve constar na agenda pastoral? Olha, a agenda pastoral, ela tem que ter bastante coisa. Por exemplo, todos os aniversariantes da igreja, não só aniversário de nascimento, mas aniversário de casamento. Sumamente importante. E um bom administrador, um bom pastor também tem o aniversário dos filhos. Segunda coisa, compromissos pessoais. Quarta-feira, esse é o meu compromisso. Quinta-feira, esse é o meu compromisso. Tal hora. Compromisso tem que ter hora marcada. Por exemplo, eu tenho uma reunião com um pastor americano aqui, quinta-feira, à 13h. Então, eu tenho que estar. Tenho que anotar. Tem compromisso até que eu coloco no computador para ele ficar piscando, para eu não esquecer. Terceiro, quais são os meus compromissos com a igreja? Porque, às vezes, os pastores e pastoras assumem compromisso, assim, no final do culto. Pastor, dá para você dar uma passadinha lá em casa terça-feira para tomar um café comigo? Claro, irmão, perfeito. Terça-feira eu estou lá, mas ele não anotou. Nem lembra. Aí vem segunda, vem terça, e de a pouco a pessoa chega e liga, pastor, o senhor não vem? Meu irmão, me desculpa. Pronto, já estragou. Aí, Adilson, seja bem-vindo. Já estragou tudo. Por quê? Porque ele assumiu um compromisso. Assumiu. Mas foi no meio de todo mundo. Meu irmão, minha irmã, você é um personagem público. Outras pessoas ouviram que você marcou. Não chegue atrasado, não chegue adiantado. Então, assim, compromissos meus com a igreja. Qualquer compromisso você anota. Anota ou grava no seu computador. Deixa eu ver se tem alguém aqui me falando alguma coisa. Tem a irmã Márcia. Ela queria... Bispo, aconteceu alguma coisa? Graça e paz. Então, só respondendo para ela. Então, sabe, o que acontece é que você tem que anotar. Outra coisa é compromissos com a denominação. Quando vai ser o concílio, quando vai ser a atualização, quando vai ser reunião com o superintendente, com o bispo, com o superintendente, com os secretários, retiro de pastor, todo você tem que ter anotado isso. Qual que é o dia do aniversário da denominação, qual que é o dia do aniversário da igreja local, enfim, todos esses compromissos. Além desses compromissos com a denominação, dados importantes das famílias da igreja. Às vezes você tem uma família que o marido se reconciliou recentemente, ou que se separaram, ou dados importantes que você tem que guardar para não esquecer, sabe? Pessoas que perderam, uma mulher que perdeu o neném, ficou traumatizada, então você tem que gravar isso para você nunca falar com ela. E aí, quando é que vem um novo neném? Não pode. Você tem que ter essa informação, tá? E nunca ficar perguntando as mesmas coisas que você já sabe. Outra coisa, você tem que ter o nome, gravem isso, endereço, telefone e e-mail de todos os membros da sua igreja na sua mão. Eu preciso falar com o irmão Joaquim. Pega a sua agenda, o número dele, tal. Ou, né, no celular, quem tem smartphone fica mais fácil, mas anote tudo. Aonde ele mora? Ele fala, pastor, dá uma chegadinha aqui em casa. A pior coisa é você falar, onde você mora? Ele fala, puxa, eu sou membro da igreja há um tempão, a não ser que ele tenha mudado recentemente, você tem que saber chegar lá. Então, isso é muito, 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 muito importante você ter sobre isso. Além da agenda, eu quero incluir, antigamente era carta. E tinha um problema na carta, você tinha que escrever direitinho. Primeiro cartas à mão, depois veio a máquina de escrever, agora o computador. Você tem que escrever direitinho, tem que ter um português razoável, porque se você escreve alguma coisa que dá duplo sentido, é ruim, aquele negócio todo.
Depois veio o fax. Você escrevia, mandava, né, por telefone, chegava lá. A cópia chegava quase que na mesma hora. Então, a pessoa... Aí tinha aquele negócio, meu fax não tem tinta, meu fax não tem papel, meu fax não tem linha, eu não tenho fax. Então, agora nós temos o e-mail. O que é o e-mail? Eu escrevo para você, igual vocês estão fazendo agora. Vocês estão escrevendo para mim agora, e eu estou lendo agora. Então, o que acontece? Quando eu sei que a pessoa que me escreveu sabe que eu li, eu tenho que responder. E aí eu quero dar algumas dicas a vocês sobre e-mail. Primeiro, passe e-mail para todos os visitantes e convidados da sua igreja. É mais importante você pegar o endereço eletrônico dele do que o endereço da casa dele. Pega o nome, seu José, qual é o seu e-mail? Meu e-mail é esse. Ótimo. Se ele não tem, não tem. Pega o telefone. Mas se ele tiver, o e-mail é a forma mais poderosa da gente entrar na intimidade das pessoas. Segundo, você mande uma mensagem a todos os aniversariantes no dia do aniversário. Isso pode ser por e-mail, por WhatsApp, mas você tem que escrever. Não é no grupo, não. É individual. Não é na igreja. Parabenizo o irmão tal. Você pode até colocar no grupo, para despertar outros. Mas você, pastor, pastora, tem que fazer uma mensagem pessoal e direta à pessoa. Terceira coisa, escreva, se possível, diariamente, aos enfermos e doentes. Sumamente importante você, irmão, pode ser até agora em viva voz, né, gravando. Irmão, oro para que você seja curado, como é que você está? Dia seguinte, como foi a tua melhora? Tenho orado por você. É sumamente importante. E olha, eu vou dizer a vocês, é dificílimo. Eu tenho tentado fazer isso, né? Estou usando a expressão que eu detesto, tentado, né? Porque quem tenta é o diabo. Mas eu tenho tentado lembrar disso e às vezes eu esqueço. Porque não era meu hábito. Então, hoje, você tem um compromisso com os membros enfermos e afastados da igreja. Manda uma mensagenzinha. Não é cobrando, é abençoando. Entenda isso. Meu dever e o seu dever não é cobrar ninguém, é abençoar. Se ele corresponder, glória a Deus. Se não, continue abençoando. Esse é o nosso chamado. Além disso, escreva uma linda mensagem para quem perdeu um ente querido. Você foi ao enterro, fez o velório, e aí você, depois, chegando em casa, ou no dia seguinte, mande uma linda mensagem de consolo. Olha, as pessoas guardam isso, nunca se esquecem disso. Tem pastor, tem pastora que vai ao enterro e de lá mesmo sepulta a família toda. Não, você tem que manter esse contato. É possível manter esse contato. E um e-mail aos ausentes do culto. Geralmente, às segundas-feiras, manda uma mensagem bonita, o culto foi maravilhoso, sentimos sua falta, enfim, não é assim, onde você estava? Não, manda uma mensagem para a pessoa sentir que ela é importante, que ela é valorizada, né? É fundamental. Escreva os novos convertidos, uma pessoa tomou uma decisão na igreja, gente, mande uma mensagem, sabe? Isso é lindo. Escrever aos familiares dos membros da igreja que necessitam de alguma atenção. Você vê alguma pessoa que gosta de um elogio, gosta de ser lembrada, mande uma mensagem uma vez por semana. Ô, minha irmã, como vai? Deus te abençoe. Dá um versículo bíblico, faça uma oração. Aos seus superiores, escreva aos seus líderes. Sempre. Não espere ele cobrar nada, não. Sentiu saudade do seu pastor? Pastor, hoje eu senti falta, queria te mandar um abraço, receber oração. Eu tenho poucos, mas eu tenho alguns pastores que semanalmente oram por mim, assim, ao vivo, me mandam oração, me perguntam, me dão informação, me mandam fotos. Isso me une às pessoas. Não é que eu quero isso faz parte
da nossa comunhão. Eu falei, não é obrigado, ninguém é obrigado a fazer, mas quem faz consegue conquistar o coração. Então, sabe, os seus superiores, pessoas que forem pregar na sua igreja, mande uma mensagem agradecendo. Ou alguém que te convidou para você pregar na igreja do outro, manda uma mensagem. Irmão, obrigado por você ter confiança em mim de ceder o púlpito da sua igreja. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, pela lembrança. Escreva aos seus superiores ou às pessoas que de alguma forma cooperam com você. E, finalmente, eu até sublinhei, responda imediatamente a toda e qualquer pessoa que lhe escreve. Meu irmão, existe uma coisa que vocês sabem. Hoje, a tecnologia, eu sei quando você recebeu a minha mensagem. Sei até que horas você leu. E você também sabe. Falar, eu não recebi. Foi interessante que eu escrevi algo muito importante para um executivo aí no Brasil, que eu não estou aí, e ele tinha alguns negócios, eu escrevi para ele, e passaram-se 2, 3 dias, ele não deu sinal de vida, eu chamei no telefone, e eu falei, eu preciso saber. Eu não recebi. Falei, você recebeu. Não chegou nada aqui. Chegou sim. Aí puxei meu computador, chegou no dia tal, a tal hora, e você leu tal hora. É que foi aqui no lixo, foi não sei para onde. Eu falei, não importa para onde foi, você recebeu e você leu. Porque tem pessoas que recebem e apagam. Mas eu sei. Então é importante que você responda, não é a mim, não, a qualquer um que manda um e-mail para você. É o banco que mande alguém, e se manda alguma coisa que não devia ter mandado, responda imediatamente, sabe? Eu mandei um e-mail para um pastor, não é da nossa igreja, eu soube de uma programação que tinha aí no Brasil, mandei um e-mail para ele, e ele me respondeu com muita rispidez, com muita ignorância, e não faço parte da sua igreja, não me interessa. Estou fazendo outra coisa, estou comprometido com isso, com aquilo. Falei, desculpa, mas muito obrigado por me responder, porque ele podia nem me responder, mas mesmo assim teve a preocupação e a consideração de me responder, mesmo que não foi agradável, mas ele o fez. Então, é importante que você responda imediatamente. Finalizando, temos 5 minutos. Adquira bons hábitos de leitura. O que um líder, o que um administrador eclesiástico deve ler? Jornais. Não é da televisão, não. Leia jornais. Ou, se você quiser ver jornais da televisão, não veja de um canal só, seja ele qual for. Todos os jornais são tendenciosos. Então, busque notícias verdadeiras. Hoje está muito no fake, né? Evite você ser um portador de falsas notícias. Segundo, livros teológicos. Pelo menos, gente, um pastor deve ler um livro a cada 6 meses. Pelo menos. O ideal é um livro por mês, mas pelo menos você deve ler 2 livros teológicos por ano. Pelo menos. Né? Outra coisa, livros devocionais, livros que te inspiram. São livros mais leves, que você lê, você chora, você ora. Muitos. Hoje nós temos livros na internet que você pode ler à vontade. Livros ou revistas que tratam de problemas sociais. Temos agora a pandemia, temos a doença. Como a gente trata isso? E os últimos lançamentos de livros que trazem novidades teológicas. Esteja sempre sendo atualizado. Isso é fundamental. Depois que eu terminei, eu quis incluir algumas outras coisas. Escolha autores de renome, pessoas na área pastoral. Quem é um bom pastor que está escrevendo? Leia, sabe? Leia livros didáticos, livros para você aprender a falar, aprender a dirigir. Eu já sei, podemos aprender mais. Podemos usar mais, podemos ser melhores. Aprenda a ler livros que ensinam relacionamento. Eu comecei um curso, a minha esposa me orientou, ela achou e eu fiz fantástico. Eu quero que vocês façam esse curso na internet. Chama Comunicação
não violenta, CNV. Fantástico, comecei agora. Aprenda coisas novas, sabe, de relacionamento, como você se relacionar melhor com as pessoas e colocar como meta um livro por mês. Finalizo dizendo o seguinte: vocês, como bons administradores da nossa igreja, vocês têm 3 coisas principais para atender: enviar sua cota orçamentária, responder a todas as convocações e participar de todos os seminários que a igreja oferecer. Esse é o compromisso administrativo. Pastor e pastora, ao finalizar, eu quero dizer a você o seguinte: você precisa saber que você está comunicando. Não tem como um pastor não comunicar. Não tem. E você comunica de 3 formas: informalmente, nas conversas, nos bate-papos, verbalmente, falando, e através de relatório escrito. Então, você está me comunicando, eu sou o bispo, você me comunica numa dessas 3 formas. Então, quando você informalmente não informa, está me comunicando, está me informando, olha, eu não quero, enfim, não é importante. Quando faz verbalmente, isso é muito importante, eu levo a sério, qualquer líder leva a sério o que o outro fala. E escrito, é fundamental você informar. Muito bem. Uau, 11 horas. Não sei se tem alguma pergunta, estou olhando aqui, deixa eu ver se a irmã também que me mandou, se ela recebeu. Tem alguma coisa? Vocês têm alguma pergunta, gente? Hoje eu estou sentindo falta de muita gente, né? Esse era o meu medo de falar sobre administração. Muita gente não leva a sério. Acha que é uma coisa... E uma boa administração edifica a igreja, faz com que os membros tenham confiança no seu líder e facilita a engrenagem sair, agir. A administração é algo sensacional, mas precisa ser vista como algo espiritual também, né? Bom, gente, muito obrigado, Deus te abençoe, tenha uma excelente semana, uma noite super abençoada. Não esqueça da gente, ore por nós, e terça-feira que vem estaremos concluindo essa matéria na nossa 4ª aula, tá bom? Deus abençoe vocês, graça e paz. Amém. Foi bom você perguntar os exercícios desta semana. Eu estava até com medo de pedir, sabe, Rosana? Mas, se alguém quiser fazer, responder as 10 perguntas da página 31. Eu nem vou colocar como exigência, porque faltaram tantas pessoas e nem me mandaram os outros ainda, então eu não quero criar um bloqueio, né? Então, mas se alguém quiser fazer, vai me ajudar bastante as 10 perguntas da página 31, tá bom? Obrigado por me lembrar. Graça e paz, gente. Um abração para vocês.